Na presença dele, junto com os irmãos, para estudarmos a palavra de Deus, para também adorarmos ao Senhor, para também ter um momento de comunhão, rever os nossos irmãos, dar aquele abraço e também estar aqui para tratarmos de assuntos concernentes ao reino de Deus. Hoje, depois do estudo, nós teremos a nossa assembleia, onde teremos alguns assuntos, inclusive também falando sobre a indicação dos nomes que serão apresentados por corpo diaconal. Deus, de fato, tem feito coisas muito lindas neste lugar, e Ele apenas começou uma boa obra, e Ele vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Você crê nisto? Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Nós estamos caminhando para o final do livro do Apocalipse, mas agora as lições vão ficar mais pesadas daqui para frente. E a lição de hoje, eu quero que os irmãos entendam que a fala que eu vou dar vai ser totalmente dentro daquilo que a história diz e que a Bíblia também diz. Portanto, em momento algum, a minha intenção é ofender a religião de ninguém, mas eu vou ter que falar aquilo que a história nos ensina e também o que a Bíblia nos ensina e o que nós vamos fazer a partir de hoje, diante desse ensinamento. Nessa aqui é a sessão paralela. Nesta sessão paralela, aqui no capítulo 17, vai ser dada uma forte ênfase à sessão sobre a Grande Babilônia. E isso porque, meus irmãos, esse foi e é um tema fundamental para a Igreja de Jesus Cristo. Para nós entendermos quem é a grande meretriz, quem é esta mulher que a Bíblia fala de grande prostituta, e também o que é a grande Babilônia. A igreja precisa estar ciente e entendendo de fato o que está acontecendo, não só hoje, mas através dos séculos, dentro daquilo que nós entendemos de escatologia bíblica, ou seja, sobre os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus Cristo. E nós já aprendemos nesses estudos que o livro de Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo e da sua igreja. Quem são eles? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. O anticristo, a besta que subiu do mar, aquele que tem cunho político. O falso profeta, a besta que subiu da terra, ele é o falso profeta. A grande meretriz, quem é ela? A falsa igreja. E, quinto inimigo, os homens, as mulheres que têm a marca da besta e foram selados pela besta com o número imperfeito, 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 que significa 666. E nós já estudamos sobre isso. E é interessante, irmãos, que esses inimigos, eles foram apresentados dos capítulos 12 ao capítulo 14, nós estudamos também. Só que daqui para frente, nós vamos ver a queda de cada um desses inimigos, mas não em ordem crescente, mas em ordem decrescente. Nesse capítulo 17, nós vamos ver a história da grande meretriz. E no capítulo 18, que nós estudaremos depois, nós vamos encontrar a queda completa desta grande meretriz. Sendo que o capítulo 17 de Apocalipse, eu vou precisar dividir em 2 partes. Hoje a primeira parte e depois a segunda parte, porque é muito extenso o estudo do capítulo 17. E eu quero que os irmãos não só escutem o pastor falando, mas entendam aquilo que o texto sagrado nos ensina. E quando nós chegarmos no capítulo 19, nós vamos ver Cristo triunfando sobre todos esses inimigos diante da sua segunda vinda. E quero que os irmãos se lembrem que os fatos registrados em Apocalipse não são cronológicos. Muitas pessoas continuam achando que isso é algo cronológico. Não, nós já temos falado aqui desde o início que todos os eventos aqui em Apocalipse são paralelos. Tanto é que você vai ver momentos, como nós já estudamos, da 7ª trombeta, e aí vem o final de tudo, Cristo destrói o mal, dali a pouco o próximo capítulo, está de novo Cristo lutando contra Satanás. Não tem sentido, né? Como que pode voltar à guerra se a guerra já acabou? Por isso que todos esses assuntos é como uma cena de novela. Tudo está acontecendo paralelamente e não cronologicamente. Isso é claro para os irmãos? Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver que o capítulo 17 nos apontam pelo menos 3 quadros. Primeiro, faz uma descrição de quem é a grande meretriz. Depois, descreve uma tal besta vermelha. E depois, fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Então vamos para o versículo 1 do que diz Apocalipse capítulo 17.
Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos nessa noite de estar aqui no melhor lugar do mundo. Porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E nós estamos aqui, ó Pai, aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte da Tua igreja, a verdadeira igreja nesta terra. E como crentes no Senhor, a nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, fale conosco aquilo que precisamos entender nesse texto. E não só entender, mas também praticar em nossa vida diária. Eu peço a Tua direção, Senhor, a unção do Teu Espírito, para que eu possa ser fiel à Sua sagrada Escritura, à Sua santa palavra. Em nome de Cristo que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Eu não sei se os slides estão prontos para passar, mas esse versículo primeiro, nós já encontramos aqui, falando que um daqueles 7 anjos que tinham as 7 taças, que nós estudamos no capítulo anterior, se aproximou e disse: vem aqui, falando para João, eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os irmãos se lembram o que simbolizava essa expressão, muitas águas? O que significa muitas águas? Os povos, as nações, todos os seres humanos espalhados por este mundo. Então essa grande prostituta, ela está manipulando muitas águas, ou seja, as pessoas, os povos do mundo inteiro. E meus irmãos, vejam aqui o contraste entre a noiva do Cordeiro, a verdadeira igreja, com a meretriz, ou seja, a igreja falsa. Porque a noiva de Cristo, ela estará com os olhos em Cristo, indo para Nova Jerusalém, para ver Cristo face a face e adorá-lo para sempre. Mas a grande meretriz não. O foco dela é estar na grande Babilônia. O foco dela é estar vivendo com poder, com ostentação e com muita luxúria. Então esta visão que João teve aqui, do capítulo 17, nesse verso primeiro, falando sobre a grande meretriz, ela se contrasta com a visão lá do capítulo 21, verso 9, que você pode ler depois, aonde a verdadeira igreja é exaltada. Porque a verdadeira igreja não está preocupada com patrimônio. A verdadeira igreja não está preocupada com dinheiro. A verdadeira igreja está preocupada somente com o seu noivo, o Senhor da glória, Jesus Cristo. É por isso que se você ler Apocalipse 21, 9, João ali é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira. E uma questão, irmãos, que precisamos sempre nos lembrar, aquilo que nós já aprendemos aqui nesses estudos: o diabo sempre tentou imitar a Deus. O diabo o tempo todo tenta imitar a Deus. E é assim que temos o contraste entre a noiva de Cristo e a meretriz, entre a cidade santa, a Nova Jerusalém, não Israel aqui terreno, a Nova Jerusalém, e a grande Babilônia. E a noiva fala da igreja verdadeira. A noiva é aquela que adora o Senhor, ama, perdoa, mas a meretriz é a igreja apóstata. A grande prostituta é fingida. A grande prostituta é a igreja presa em riquezas, em poderes políticos e humanos. E a Babilônia fala da cidade do mundo, mas a Nova Jerusalém é a cidade de Deus que está no céu. Olha só que contraste. Enquanto a verdadeira igreja está olhando para os céus, olhando para aquele que é o seu resgatador, a falsa igreja, a grande meretriz, a grande prostituta, só pensa no poder, só pensa na riqueza, só pensa neste mundo. É por isso, irmãos, que aqui no capítulo 17, nós encontramos 2 figuras que, para mim, representam a mesma coisa, a mulher e a cidade. Porque ambas figuras, a mulher e a Babilônia, para mim, representam a mesma coisa, ou seja, todo o sistema eclesiástico da falsa igreja. E por que eu tenho essa certeza? É porque a mulher descrita aqui é esse sistema que Satanás criou para fazer uma igreja falsa, querendo imitar a igreja verdadeira.
com todo o sistema de idolatria que está representado nessa grande meretriz. Este é o foco de Satanás, desfocar a glória de Cristo e colocar sobre imagens, sobre adoração, a ídolos feitos por mãos humanas. E a Grande Babilônia não é apenas uma cidade. A Grande Babilônia é todo o sistema criado dentro de uma eclesiologia idolátrica, podre, satânica. É por isso, irmãos, que a Babilônia aqui não representa a Babilônia lá no Iraque. Não é um terreno, não é um local, mas é aquela instituição regida pela imoralidade, pela sujeira, pela podridão de um sistema religioso completamente corrupto. E notem, meus irmãos, que essa Babilônia já havia sido mencionada lá no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 8, como também no capítulo 16, verso 19. Ambos o texto fala que a queda da grande Babilônia, da grande meretriz, já estava prevista. E aí, nós podemos conhecer quem é, então, a grande Babilônia, a grande meretriz. Primeiro, ela é conhecida pela sua influência mundial. Vamos falar juntos? Ela é conhecida pela sua influência mundial. Se você puder ler o verso 15 comigo, desse mesmo capítulo 17, olha o que diz ali. Então o anjo me disse, as águas que você viu, ou seja, lá no versículo 1, lembram? Que ela está sentada sobre muitas águas. Aqui ele vai dizer, as águas que você viu, onde está sentada quem? A prostituta. São quem? Povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a grande meretriz, ou a Babilônia, é a religião que está presente em todos os povos. É a grande religião que consegue sim infiltrar em qualquer nação, aonde o seu líder tem acesso livre para entrar em qualquer local. E já vou explicar sobre isso. É por isso que o anjo continua dizendo, essa grande meretriz, assentada sobre os povos, espalhado pelo mundo, ela é a grande Babilônia, aquela religião corrupta e falsa. E olha o que diz o verso 2. Com quem os reis da terra fizeram o quê? Se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Meus irmãos, a igreja falsa, ela sempre se uniu aos reis, governos mundanos, numa relação devassa. Pergunta aos irmãos, qual é a religião que colocava e tirava reis durante toda a história? Todos nós já sabemos, a religião católica. Irmãos, o mais incrível é que o Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir seus propósitos. Qual é o propósito do Estado ao chegar perto da religião? Nós queremos buscar mais a Deus. É isso que os políticos querem. Principalmente na época de eleição. Eles amam estar aqui no altar, amam fazer algum benefício para que eles apareçam e recebam o que em troca? Voto. Só que aqui é lugar sagrado, aqui não é lugar para política, aqui não é lugar para falar daquilo que o mundo tem. A igreja está aqui para falar do reino celestial, das coisas espirituais. E muitas igrejas hoje estão se coligando com a política, assim como a Igreja Católica tem acesso em qualquer reino, em qualquer lugar do planeta. E observam aqui, meus irmãos, que essa meretriz, ela não só se prostituiu com os reis, mas aqui diz que deu de beber vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. E isso nos ensina o que é nessa profecia? Que a igreja, que é a falsa meretriz, ou seja, a falsa igreja, a grande meretriz, é uma religião de domínio popular, aonde atrai multidões, aonde manipula a fé das pessoas sem limites. Meus irmãos, até a reforma protestante, as pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras só ficavam com os sacerdotes, até que a reforma protestante aconteceu. Então, suas heresias, seu liberalismo, talvez, podemos dizer nos dias de hoje, liberalismo teológico, aonde as pessoas menosprezam a palavra de Deus, aquilo que seduz as pessoas a uma libertinagem espiritual, sempre veio proporcionado desta falsa, da grande meretriz, que é uma religião cega e completamente profana, aonde as pessoas pagavam para ter direito ao céu. Lembram das indulgências? Daqui a pouco falaremos sobre isso. É por isso que essa grande meretriz, ela se tornou rica e poderosa. Olha o versículo 3.
E o anjo me levou no espírito para um deserto. E ali vi uma mulher montada em quê? Numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E meus irmãos, notem que a grande meretriz está montada em quem aqui? Na besta. Os slides não conseguiram baixar, né? Na besta, ou seja, a igreja apóstata é aquela que se uniu a quem? A besta. Ela está sentada sobre os povos, ela está sentada sobre a besta, ela está sentada sobre aqueles que governam este mundo. Então, tanto a besta que subiu do mar, quanto a besta que subiu da terra, são aqueles que refletem a política e a religião do mundo. Então ela está fazendo o quê? Dominando e manipulando a religião mundial e a política mundial. E essa besta, ela seria quem? O movimento perseguidor, o movimento anticristão, durante toda a história, que foi personificado em vários imperadores mundiais. Ou seja, a besta que aqui está representado é sempre um líder político, é sempre alguém que está dominando o planeta, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. E notem, meus irmãos, que essa meretriz, ela é personificada aqui nesse contexto como a cidade de Roma. E na época de João, quem é que dominava o mundo politicamente? Roma. Então esse capítulo 17, se você ler o verso 18, você vai entender que aquela cidade imperial, que era a cidade de Roma, ela atraía os reis das nações do mundo inteiro com os seus prazeres. Roma, aqui nesse contexto, era uma cidade louca pelos prazeres. Só que no fim, a grande meretriz, ela vai experimentar do seu veneno. Porque o texto vai dizer no verso 16 que a besta vai se voltar contra a grande meretriz. Ou seja, é um mordendo o outro. Então, os grandes reinos do mundo vão dar um golpe nessa grande meretriz. Porque eles vão dizer, a gente não está nem aí para a religião. A gente só queria utilizar a influência que vocês têm sobre os povos. E é isso que acontece. Eu fico admirado quando eu vejo pastores querendo fazer aliança com político, tirando foto com políticos e deixando políticos usar o púlpito para pedir voto. Isso é um absurdo, isso não se faz. Ir lá e orar pelos políticos é uma coisa. Pedir a bênção de Deus sobre os governantes é bíblico, mas fazer aliança com política, jamais. Tanto é que a Convenção Batista Brasileira tem esse viés, separação de igreja e Estado. Isso está dentro dos anais da Igreja Batista. E veja comigo o versículo 4, por gentileza. A mulher estava vestida de quê? De azul, vermelho, adornada de quê, gente? De ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Segurava um cálice feito de quê? Ouro, cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Irmãos, olha só. Que coisa estranha. As vestes dessa grande meretriz, dessa falsa religião, são vestes de escarlate, ou seja, vermelho com azul. E está adornado de ouro, pedras preciosas, pérolas. E ela segura na mão um cálice de ouro. É a religião prostituída que faz ostentação da sua riqueza e de todo o seu luxo. Esse quadro, irmãos, é uma descrição perfeita do mundo que vive longe de Cristo. Porque Jesus não usava ouro assim. Se vocês olharem aqui a figura, né? Pode passar uma antes. Olha só, em que momento você vai ver na história Jesus usando cálices de ouro com pedras preciosas? Quando é que Cristo fez isso? Você não vai ver Cristo reunido com seus discípulos em lugares feitos com ouro puro, colunas de ouro, tetos de ouro. Se voltar uma figura antes, vocês vão olhar ali, porque isso é uma das igrejas que nós temos espalhado pelo mundo, que tem essa ostentação de muita riqueza, muito ouro. Essa falsa igreja, irmãos, ela alimenta os seus banquetes, os seus equipamentos, o seu vestuário, tudo é algo de beleza, de glória. É por isso que a grande meretriz, ela é atraente, mas repulsiva ao mesmo tempo. Debaixo de suas vestes de púrpura, esconde as abominações repulsivas. O copo é de ouro, mas o interior do corpo dessa falsa igreja só tem devassidão. O que significa isso na história? Pode passar o próximo slide. As indulgências, os escândalos pornográficos, os luxos, as famas, o poder do império, ou seja, a concupiscência da carne esteve sobre essa igreja. Como pode ver, aqui o Papa utilizava dessa coroa até 1963,
porque depois eles aboliram o uso dessa coroa, mas até então todo papa usava uma coroa assim. Quando foi que Jesus usou uma coroa dessa? Meus irmãos, ele usou uma coroa de espinho para ferir a sua cabeça. E as pessoas dão crédito a essa falsa igreja. Agora não é só a católica não. Tem uma igreja chamada da Apóstola Sol, vocês já ouviram falar dela? E tem gente dando ibope para ela, que ela também tem um trono todo de ouro. Eles colocam lá um cetro de ouro e coroa também feita de ouro. E o povo está dando crédito a isso. É falta de leitura bíblica. É por isso que, por ordem de Deus, lá no capítulo 18 de Apocalipse, verso 4, Deus dá uma ordem: povo meu, saia do meio dela agora. Ou seja, se afaste. E tem gente falando, não, mas são nossos irmãos. Não são irmãos, irmãos. Porque são pessoas que dizem que amam a Jesus, mas adoram outros deuses. Se prostram diante de outros deuses. Terceirizam a salvação e colocam nas mãos de Maria. Maria nunca foi e nunca será a nossa medianeira. Maria é a nossa irmã em Cristo, nós a amamos como irmã em Cristo, uma mulher bem-aventurada, mas Maria jamais será mãe de Deus, porque se Deus tem mãe, Deus deixa de ser Deus, é sinal que ele teve uma origem. Maria foi mãe biológica de Jesus, não divina, e tem muitas pessoas achando, não tem problema, tem muito problema. Sabe por quê? Olha o verso 5 de Apocalipse 17, em sua testa havia essa inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Irmãos, isso é terrível. É terrível. Porque a meretriz que vive no luxo tem duas armas, sedução e perseguição. Ela seduz, mas também mata. Ela atrai, mas também destrói. Ela está embriagada não só com vinho, mas também com o sangue dos santos do Senhor, os mártires. Irmãos, aqui o texto vai dizer que não há distinção entre o sangue dos santos e o sangue dos mártires, porque eles foram mortos, eles eram santos porque pertenciam a Deus, eram mártires porque morreram por amor a Cristo, por condenarem a idolatria e a corrupção da igreja em se coligar com o poder político. E nós vamos ver isso na história, e isso é muito sério. Veja o versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada de vinho, com sangue de quem? Dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Quando a vi, fiquei muito admirado. Irmãos, quem seria essa Babilônia na época de João? Roma. E sabe o que é incrível, queridos? Que 213 anos mais tarde, o imperador chamado Constantino, ele legalizou o cristianismo no Império Romano através do Édito de Milão, no ano 313 da era cristã. E passou a se chamar desde então Igreja Católica, ou seja, que é universal, a palavra católica é universal, apostólica, porque eles dizem que vinha dos apóstolos, mas pertencente a quem? Roma, romana. E aí veja os versos seguintes, por gentileza, verso 7. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual está montada e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Irmãos, por incrível que pareça, Roma, com todas as suas riquezas, se transformou em quê? Se nós formos olhar hoje, na cidade papal. Roma virou o berço do catolicismo romano. Só que quando Roma se transformou na igreja católica naquela época, Roma estava morrendo e voltou a viver. Então desta fusão nasce a grande meretriz, e porque eu tenho tanta certeza disso que eu vou explicar. A igreja deixou de ser cristã e passou a ser romana. Ah, pastor, porque em Roma é onde Pedro foi enterrado. De forma alguma, não tem nada a ver, até porque a base da igreja jamais será Pedro. A base da igreja é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, jamais um ser humano falho, pecador como foi Pedro. Então, com seu poder político e religioso, ela fez com que o mundo estivesse a seus pés, em todo tempo, em todo lugar, seduzindo, destruindo qualquer um que se levantasse contra ela. Era morto. Não foi isso que aconteceu? E o que acontecia com essas pessoas que se levantavam contra o catolicismo romano?
as pessoas eram sacrificadas como hereges. Isso aconteceu porque a igreja teve essa fusão de igreja e Estado. Muita gente foi assassinada, muita gente foi queimado. E por isso que a meretriz é aquela que bebe o sangue dos santos. Ela matou pessoas inocentes que pregavam a palavra de Deus. Meus irmãos, não precisa ser evangélico, batista para falar sobre isso. É só ler os registros da história. Notem, irmãos, que a meretriz sempre quis destruir a noiva de Cristo. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. Essa meretriz que foi Roma e continua sendo, você vai ver que ela simplesmente teve prazer naqueles tempos dos imperadores, de lutar contra o próprio cristianismo. Lutar contra os próprios servos de Jesus, despedaçando eles, queimando os servos de Jesus, derramando sangue inocente. Vejam que eles fizeram a mesma coisa que os imperadores fizeram antes também da igreja ser oficial no Império Romano. E a história revela que depois dessa pseudo-conversão de Constantino, quando o cristianismo foi oficializado, fundindo o poder político romano com a fé cristã, muita gente começou a passar pela Inquisição. Meus irmãos, se vocês pesquisarem na história, vocês vão ver que foram cerca de 150 mil pessoas que morreram pelas mãos da Inquisição, e isso somente nos primeiros séculos da igreja, depois de organizada com esta fusão da política com o cristianismo. Vocês podem ler depois, por gentileza, anotem aí, a Ordem dos Jesuítas em 1540. Vocês sabem quantas pessoas as ordens dos jesuítas em 1540 mataram? 900 mil pessoas. 900 mil, não falei 900 não, 1000. 900 mil pessoas sob a crueldade papal pela ordem dos jesuítas em 1540. Era o papado quem determinava quem iria governar ou não. Ele que tinha que dar a bênção e colocar a coroa na cabeça do rei. Não só de uma nação, mas de muitas nações. Agora veja o verso 9, por gentileza. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são quem? Verso 9. As 7 cabeças são as 7 colinas, sobre as quais está sentada quem? A mulher, a falsa igreja. Irmãos, aqui está uma analogia dos 7 montes, como também dos reis. Quem seriam esses reinos naquela época que João estava falando? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano e depois o reinado do Anticristo. Mas e hoje? Se nós olharmos para hoje, quem seria essa grande Babilônia, grande meretriz? A Roma, aonde tem a sede principal disso. Agora calme os irmãos o coração para vocês entenderem mais coisas. Veja comigo o verso 10. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Irmãos, os 5 primeiros impérios aqui já caíram. O que João estava vendo aqui é o seguinte: já não existia a Babilônia, já não existia mais a Síria, o Egito, a Grécia, aqueles povos que mandavam. João estava olhando o Império Romano. E os pesquisadores da Bíblia entendem que essa 7ª cabeça aqui é o papado romano. É aquele que manteve viva a Roma, que até hoje continua. Então não tem como prosseguir, irmãos, sem falar um pouquinho só, sinteticamente, do papado na história do mundo. E talvez você nunca tenha estudado, ou nunca tenha lido sobre isso, mas alguns talvez já leram bastante sobre isso. Vejam bem, a perseguição à igreja começou no ano 64, e ela vai durar até o ano 313. Foi então que perceberam que todo aquele sangue derramado por 249 anos estava regando, adubando a sementeira do Evangelho. E quanto mais se perseguia a igreja, o que acontecia com a igreja de Cristo? Mais ela crescia. Foi aí então que eles mudaram de tática. E Satanás também mudou de tática. Porque no ano 313, com o Édito de Milão, conseguiram então ver, não tem como lutar contra a igreja. Então nós precisamos nos coligar. Constantino então cessou de perseguir a igreja, segundo ele, depois de ter sonhado com uma cruz e ter tido a vitória, e ele teve aquela vitória, segundo ele, por causa da visão da cruz. E diz então a história que Constantino se transforma num pseudo-cristão. E mais tarde, esse cristianismo perseguido foi declarado religião oficial do Império Romano. Com isso, coisas boas aconteceram. Quais são? Acabaram as perseguições. Se você falasse que era crente, ninguém te perseguia mais. A partir desse momento,
Os crentes não tiveram mais os seus bens confiscados como tinham antes. Não precisavam mais se reunir escondidos em catacumbas em Roma, porque agora estava liberado. Agora, pasmem os irmãos, os crentes em Jesus podiam agora usar os templos pagãos para se reunirem publicamente, porque aqueles templos pagãos foram transformados em templos cristãos. E assim começaram a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas foi aí o grande problema, porque a igreja experimentou ter o poder nas suas mãos. Houve então a decadência da igreja. Porque agora a porta de entrada da igreja, diante dos pavores, diante da perseguição que eles passaram por causa de Roma, agora mudou. Agora não é mais pela conversão, agora era pela conveniência. Ser crente agora nesse momento não era mais correr o risco de ser morto pela fé. Ser crente nesse momento era ser aplaudido por todos. Era uma decisão de conveniência. Então as pessoas começaram a chegar para a igreja, trazendo suas bagagens, sua história de paganismo, suas doutrinas imorais e falsas, e foi aí que a igreja foi deixando, e a igreja se corrompeu, e a doutrina de Cristo foi atacada. Tanto é que, se os irmãos quiserem anotar, vocês vão ver que no ano 325, um presbítero de Alexandria, lá no Egito, chamado Ário, guarda esse nome, ele criou uma doutrina dizendo o seguinte: Jesus não é Deus. Jesus nunca foi Deus. Então Ário disse o seguinte: Jesus Cristo, pelo contrário, ele é a primeira criação de Deus, antes de Deus ter criado o mundo. Então Jesus foi criado por Deus, não é Deus. Irmãos, sabe o que aconteceu? Foi convocado um concílio geral, as igrejas se reuniram em Niceia, no ano 325, e um homem chamado Atanásio, ele derruba essa tese mentirosa, demoníaca de Ário, e assim, a partir de então, aquilo ali caiu por terra. Quem segue a doutrina de Ário nos dias de hoje? As testemunhas de Jeová, porque eles falam que Jesus não é Deus. Jesus é uma criação de Deus, é o Filho de Deus. Jesus nunca será o próprio Jeová. Essa é a doutrina da Testemunha de Jeová, que começou lá com Ário, lá atrás, em 325. Então, meus irmãos, no concílio de Niceia, ficou estabelecida uma coisa, com todos os crentes espalhados por todo canto: Jesus Cristo é e sempre será Deus. E ponto final. Mas aí vai acontecer algo pior. No ano 56, 56 anos depois desse fato, no ano 381, foi necessário ter outro concílio. Sabe por quê? Porque eles chegaram em Constantinopla e resolveram um problema daquele concílio de Niceia. Qual foi o problema do concílio de Niceia? Jesus não era Deus. Aí falaram: não, pelo contrário, Ário é um herege, Jesus é e sempre será Deus. E aí eles começaram a tratar Jesus na história apenas como Deus. E esqueceram de que Jesus também foi 100% homem. Eles não entendiam mais Jesus como 100% homem, porque Jesus teve fome, Jesus teve sede. Lá na cruz, não furaram o lado de Jesus, não saiu água e sangue? Não saiu? Então Jesus também era o quê? 100% homem. Então foi aí que eles tiveram que resgatar essa ideia de que Jesus é 100% homem e também foi 100% Deus. E aí, 80 anos depois, ano 451, concílio chamado de Calcedônia, eles afirmaram essa doutrina. Olha só quantos anos se passaram. Enquanto isso aconteceu lá atrás, no ano 381, só 80 anos depois que eles conseguiram fechar esse assunto e dizer: gente, Jesus veio como criança, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus tinha essas duas naturezas. Bom, e Jesus é o nosso mediador, é o grande sumo sacerdote, é o nosso advogado, é aquele que nos dá a salvação, é aquele que nos dá a redenção. E aí todo mundo concordou, realmente, Jesus veio em carne, era 100% homem e também 100% Deus. Os anos se passaram, e chega o ano 604, houve uma disputa pelo poder, porque a igreja cresceu demais, a igreja estava ficando muito rica, e os bispos das igrejas, porque ela se dividiu em 5 partes no mundo inteiro: Roma, que era o Ocidente, Constantinopla, no Oriente, Alexandria, no Egito, Antioquia da Síria, que era a 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. Essas 5 cidades onde tinham o quartel-general do catolicismo romano pelo mundo inteiro. E aí acontece algo estranho. Até então não existia um Papa universal. Eram vários líderes da igreja em 5 lugares. Chega o ano 604... e aparece um imperador com um nome muito engraçado: Focas.
Flávio Focas Augusto. Ele era um imperador bizantino, que ele governou do ano 602 a 610. Ele então nomeou um homem chamado Gregório Magno I, então bispo de Roma, como bispo universal da igreja, para ser o Papa. Você vai ser aquele que vai liderar os 5 líderes mundiais. Só que Gregório Magno I chegou e falou o seguinte: espera aí, você está querendo dizer que eu vou ser o líder mundial? Qualquer pessoa que aceitar esse título é um falso profeta, porque só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem pode receber esse título de bispo universal da igreja. Eu não aceito. Aliás, a igreja que eu estou liderando jamais vai aceitar o que vocês estão fazendo, se coligando com o poder. Ele foi completamente expulso. E aí vem o ano 607, e Flávio Focas nomeou um homem chamado Bonifácio III. Bonifácio, você é o cara, você vai ser o líder geral. E foi aí que começou a instituição chamada Papado Universal. Bonifácio III aceitou esse título de bispo de Roma, declarado bispo universal no ano 607 depois de Cristo. E aí, qual é o grande problema? Os católicos falam que o papado começou com Pedro, lá atrás. Pelo contrário, o papado iniciou justamente no ano 607, com esse camarada, Bonifácio III. Então a igreja perdeu a sua origem, sua fidelidade. A igreja não tinha mais um zelo pelo credo apostólico, pelos princípios básicos e éticos do cristianismo. A igreja foi se paganizando, se politizando, dia após dia. A igreja ganhou força política, econômica. Ela deixa de ser igreja para virar banco. E é engraçado, irmãos, que a cúpula do cristianismo, que chamava catolicismo, simplesmente falava: não, tudo foi em nome de Deus para abençoar os pobres. Enquanto isso, a igreja construindo e investindo templos faraônicos e maravilhosos. Meus irmãos, é por isso que antes de encerrar aqui essa parte, eu queria que vocês pudessem entender alguma coisa que ainda aconteceu. No ano 800, lá na França, surgiu um documento falso chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Alguém já ouviu falar disso? As falsas decretais de Isidoro. Esse documento sustentou a legitimidade do papado por séculos, chegando até Pedro. Isso, irmãos, foi construído e inventado no ano 800. Quem quiser saber sobre isso que eu estou falando, vocês podem ler 2 livros que eu tenho ali no meu gabinete, chamado O Papa e o Concílio. Ele foi escrito por Janus, e sabe quem que prefaciou esses 2 livros? O grande tribuno baiano brasileiro chamado Rui Barbosa. Aliás, Rui Barbosa era evangélico ou era católico? Católico fervoroso. E meus irmãos, sabe o que é curioso? Nesta obra que eu tenho ali, Papa e o Concílio, 70% dela foi escrita por Rui Barbosa como um prefácio. Que prefácio gigante. E Janus era um sacerdote católico que vai colocar toda a falcatrua que estava por trás do papado. Na verdade, meus irmãos, eu confesso que eu nunca tinha visto nada igual em nenhuma literatura onde o prefácio é quase toda a obra do livro. E Rui Barbosa, ele desbancou o papado. Ele revelou que um dos maiores engodos literários do mundo foi esse documento falso feito no ano 800, lá na França, tentando dar legitimidade ao papado até Pedro. Então, no ano 800, a igreja já tinha tido muitos desvios sérios, muitos. E por isso, nós podemos encontrar um desses desvios, o tema Theotokos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Theotokos, mãe de Deus. Isso foi criado muito tempo depois. Ou seja, colocaram Maria como mãe de Deus, isso jamais depois de 5 séculos. E falaram: ela é mediadora, Maria é corredentora. Aliás, Maria vai ser a 4ª pessoa da Trindade. Você pode perguntar no católico, eles vão dizer que Maria tem essa autoridade de estar fazendo parte praticamente da Trindade, já que ela tem todo esse poder. E foi daí que surge logo depois a ideia do purgatório, que a pessoa morre e vai para o purgatório e fica ali purgando até se purificar para depois ir para o céu. Por isso que tem que fazer a missa do 7º dia. Para quê? Para Deus tirar a alma da pessoa do purgatório e mandar para o céu. Quanto mais você colocar o dinheirinho ali na missa em favor da alma daquela pessoa, eu pergunto: se eu como pastor ou um padre temos poder para pedir a Deus para tirar a alma da pessoa de um purgatório e mandar para o céu, por que Cristo morreu na cruz então? Para que o plano de salvação? Aliás, para que ter igreja?
Se é só pedir ali um pastor, um padre, ora aí por mim, pede a Deus lá para tirar, meu cunhado era uma pessoa difícil, era bandido, morreu lá no tráfico, e eu sei que ele está no purgatório hoje, e eu quero que Deus tire ele do purgatório e manda para o céu. Quem somos nós para fazer isso? Essa é a teologia católica criada nessa época. A ideia da transubstanciação. Os irmãos sabem o que é transubstanciação? No dia da ceia, a Igreja Católica dá para o fiel beber o vinho, só a hóstia, não é isso? E a hóstia tem que ser colocada no céu da boca para dissolver, porque antes de ser apresentado para a igreja, o padre consagra aquelas hóstias a Deus, e ali ele acredita que, literalmente, aquelas hóstias se transformaram no corpo de Cristo. Essa é a ideia da transubstanciação. É o corpo de Cristo e o vinho é literalmente o sangue de Cristo. Meus irmãos, isso é um absurdo. Jamais um pão vai virar o corpo de Cristo. Agora pense comigo. Veneração dos santos, daqueles que morreram em Cristo, começaram também nesse processo. As indulgências, ou seja, Júlio, você tem muito pecado na vida? Eu tenho aqui a indulgência do Papa. O Papa assinou essa indulgência. Quanto você pode ofertar? Só R$1.000. Então eu vou te dar 1 ano de perdão. Durante 1 ano você pode pecar à vontade, depois não. Mas se por acaso você tiver aí uns R$100.000, eu já te dou 10 anos de perdão. E já vi indulgência com a assinatura do Papa. Mas se você me der aquela fazenda que você tem guardada, que ninguém sabe, né? Só você e eu, né? Você vai ter uma indulgência perpétua. Jamais você vai ser condenado, pode pecar o resto da vida. Por que a maior latifundiária do Brasil hoje é a Igreja Católica? Vai lá na Avenida Rio Branco e pergunta quem são os donos daqueles terrenos, daquele monte de prédio que tem ali. Quando eu estive no Mosteiro São Bento, no Rio, eu vi lá todo aquele livro mostrando a condessa fulano de tal doou tantos gados para a igreja em prol da sua indulgência e do perdão dos seus pecados. As pessoas então creram nisso. Culto aos mortos, tudo isso, irmãos, se afastando da santa palavra, da sã doutrina. A igreja foi se fortalecendo politicamente, economicamente, até que Deus prepara um cenário para que tudo isso pudesse mudar. Enquanto isso, havia um rastro de sangue, crentes em Jesus sendo mortos por condenarem essas práticas. E aí vale destacar que Deus começa um movimento cultural no norte da Itália, no século XIV, XV, chamado Renascença. E esse período da Renascença, vocês devem ter estudado isso na história, tirou das mãos da igreja 5 áreas que a igreja dominava. Quais eram elas? A economia, porque a igreja dominava a economia do mundo até então. Até nas viagens internacionais, nas conquistas do Novo Mundo, quem que estava sempre indo junto? A igreja. O que aconteceu quando o navio chegou aqui no Brasil, lá com Pedro Álvares Cabral? Na hora que todos desceram do barco, os índios ali tudo assustados, o que eles celebraram logo no início? Uma missa. E aí colocaram o nome que é terra de Vera Cruz ou de Santa Cruz, não é isso? Ou seja, a igreja estava monopolizando as conquistas, e aí, depois da descoberta da Índia, das Américas, do Brasil, começa a se levantar na Europa uma nova classe social chamada burguesia. Então a burguesia tirou o poder econômico das mãos da igreja católica. Falou, não, vocês não podem manipular as finanças do mundo. Vem a segunda área que a igreja dominava, as artes. Vocês acreditam, irmãos, que a igreja também determinava as artes? Se vocês olharem as artes até o século XIV e XV, vocês vão ver que quando o pintor pintava o rosto de alguém, pintava o rosto, mas o corpo tinha que ser de um santo. Olha aquelas imagens antigas, está lá o rosto da pessoa e aquela mãozinha assim. Ó. Aquilo ali era a arte daquela época, até que Michelangelo e Leonardo da Vinci quebram esse padrão e tiram a arte das mãos da igreja. E por isso que começaram a pintar pessoas nuas. Aquilo era uma crítica à igreja que colocava daqui para baixo o corpo de um santo, daqui para cima o rosto daquela pessoa. Ou seja, as artes não tinham liberdade. Terceiro, a ciência. A igreja dizia o que era verdade, o que era ciência e o que não era. Se a pessoa espirrava, é demônio. Até que a ciência falou, mas isso não é demônio, isso pode ter sido uma bactéria, um vírus. Não, isso é demônio. E aí vem um homem chamado Nicolau Copérnico, lembram dele? Ele fez uma afirmação categórica de que o mundo não era geocêntrico, mas era heliocêntrico. Ou seja, que a Terra não era o centro, mas o Sol que era o centro. A Terra é que girava em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. Nicolau Copérnico teve a coragem de expressar suas convicções
E é interessante que o seu discípulo, chamado Galileu Galilei, ao expressar essa ideia, ele foi preso. E ele precisou negar as suas convicções científicas para não ser morto pela Inquisição da Igreja Católica. Vocês lembram que quando diz lá em Josué, Josué orou e o sol parou. Aí você vai falar o quê? A igreja achava que o sol parou porque era o sol que ficava rodando em volta da terra. E na verdade não é a terra que gira, e ela que vai rodando em volta. E aí o que acontece? Ele falou, não gente, pela minha pesquisa, aquele texto bíblico, quando alguém falou e escreveu, na época ele não entendia ainda de ciência, né? Uma coisa é certa, o sol ficou ali brilhando. Mas na verdade não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Pronto, por que ele falou isso? Ele foi condenado à morte. E aí chamaram ele para aquele interrogatório e falaram, você Galileu Galilei, nega que a terra gira em torno do sol? Ele disse, negar eu nego, mas que gira, gira. Para não perder o seu pescoço, né? A ciência manipulava o que a igreja falava, então a teologia se transformou na rainha das ciências. Tudo que a igreja falava, a ciência tinha que bater continência. Aí vem a quarta parte, a política. Irmãos, o Papa era quem? Ele que comandava a política do mundo inteiro. Era ele que colocava e tirava reis. Apocalipse 17:2, nós lemos sobre isso. Até que existia um homem que foi um político, um domínio político, que Maquiavel escreveu um livro intitulado O Príncipe. Alguém já ouviu falar de Maquiavel? E ele escreveu esse livro, O Príncipe. E foi aí que essa nova visão política tirou o poder político das mãos da igreja. E a igreja entendeu que ela não tinha que manipular a política do mundo. E aí vem a quinta área que a igreja manipulava, a própria religião. Porque a igreja não deixava o povo ter o quê? A Bíblia Sagrada. Aqueles que liam a Bíblia, quando eles liam a Bíblia, tinham que ler pelas lentes de quem? Do Papa, da igreja. Não podiam ler as Escrituras sozinhos. Por isso que eles falaram, não, só quem pode ler a Bíblia são os sacerdotes, nem todos. E alguns textos eles colocavam veneno na página, que as pessoas ficavam lá no Vaticano, na biblioteca, virava, daí a pouco a pessoa, puf, caía no chão. É maldição, Deus pesou a mão, viu? Quis olhar um livro sagrado. E as pessoas morriam, porque não podiam ter acesso às Sagradas Escrituras. Mas aí Deus levanta um jovem chamado John Wycliffe, universitário de Oxford. Ele foi um teólogo, professor e pré-reformador religioso do século XIV. E ele nasceu em Yorkshire, na Inglaterra, no ano 1328. E diz a história que em 1346 ele foi estudar teologia, filosofia, legislação canônica em Oxford. E ao descobrir as verdades das Escrituras, ele não ficou passando a mão na boca, que ele descobriu também. Quando ele começou a ler as Escrituras, o Novo Testamento, ele começou a ensinar a palavra de Deus. Ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. E diziam que ele não podia simplesmente fazer aquilo, que aquilo era demoníaco. Ele falou assim, eu vou traduzir sim a Bíblia na palavra de Deus, poderosa, na linguagem do povo. O povo vai entender a palavra de Deus. E ele começou a ser perseguido. Ele teve que fugir para não morrer. E os seus discípulos, chamados os Lollardos, concluíram a tradução da Bíblia para o inglês. E foi então que o discípulo dele, chamado John Huss, lendo os livros de John Wycliffe, ou John Wycliffe, como diz alguns, foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele começou a pregar na Universidade de Praga, na República Tcheca, denunciou os desvios da igreja, a corrupção da igreja. E foi por isso que John Huss foi preso, convidado a negar a sua fé e a sua doutrina. E ele não negou a sua fé em Jesus. Ele não negou os ensinos de Cristo. Ele foi condenado à fogueira pela inquisição da falsa igreja, da grande meretriz. E a história diz que John Huss, vale a pena você assistir esse filme, John Huss, ele foi queimado vivo. Mas diz a Bíblia não, os anais da história, que antes de morrer, a sua pele começou a estalar e a explodir por causa daquele calor do fogo. E ele disse uma palavra, hoje vocês estão matando um ganso chamado John Huss, mas Deus levantará uma águia, e essa vocês não vão poder matar. Alguns acham que ele estava profetizando sobre Martim Lutero, que viria depois. Não sabemos se isso foi a intenção do coração dele, que Deus estava falando com ele ou não. Mas, por certo, é que Lutero conseguiu depois fazer a reforma, porque o Lutero tinha coligação com alguns reis, e ele conseguiu fugir. E aí, meus irmãos, só para poder encerrar essa parte, vem então o ano de 1517, Papa Leão X, guarde esse nome, Papa Leão X. Ele enviou, nesse ano de 1517, para a Alemanha, um teólogo chamado Johannes Tetzel. Johannes Tetzel foi para a Alemanha, sabe para fazer o quê?
vender indulgências, vender perdão de pecados para o povo. Vocês conseguem imaginar? A igreja romana, irmãos, precisava de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Começou a vender as indulgências. E foi aí aquilo que eu disse para os irmãos. As pessoas pagavam para ter perdão na sua vida. E aí vocês conseguem entender que o Papa faz uma coisa dessa. O povo cai na lábia dele, porque ele é o líder da religião, ele é o homem de Deus. Então um monge chamado Martim Lutero, ele se depara com Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Então Lutero, ele rompeu com essa ditadura hermenêutica da igreja. E foi aí que a palavra de Deus pôde chegar para o povo começou a estudar. Ele não aguentou ouvir o Jonas Tetzel vender indulgências na Alemanha, então ele abriu a boca. E sabe quando isso aconteceu? No ano de 1517, no dia 31 de outubro, aonde ele fixa, lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses contra tudo aquilo que a igreja estava fazendo, contra a indulgência, contra todas as doutrinas. E o que ele fez? Ele utiliza um dia específico. Por que dia 31 de outubro? Porque ele foi estratégico, irmãos. Porque naquela porta onde ele colocou ali da igreja, ali eram os grandes anúncios da cidade, colocados juntos também lá na porta do castelo de Wittenberg. Ou seja, era como se fosse um jornal nacional, era como se fosse todas as notícias das redes sociais. Ali era o que ele tinha de importância para a divulgação. E no dia 1º de novembro seria o dia de Todos os Santos. E o que tinha naquele lugar? Uma grande romaria, lotava de gente. Então era como se estivesse colocando uma propaganda em horário nobre, para todo mundo ver aquilo ali. E vocês acham que o povo quis ler aquilo? O povo olhou: o que é isso aí? São 95 teses. Naquela época o povo já não tinha paciência. Se hoje o povo já não consegue ver 30 segundos de um vídeo no YouTube, ou até mesmo no WhatsApp, naquela época ninguém quis saber, só fala o seguinte: que hora que é a missa? A gente quer entrar para receber a bênção. Ou seja, será que hoje é diferente? As pessoas não querem estudar a Bíblia, não querem conhecer a palavra de Deus, preferem ser enganadas. Vocês conseguem entender, irmãos, como que a igreja de Jesus sofreu desde a sua fundação? Como que a grande meretriz trabalhou para tentar destruir a igreja do Senhor? E eu pergunto aos irmãos hoje, o que tem faltado hoje no nosso meio? Falta de conhecimento. É o que diz Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ah, pastor, mas esses estudos são cansativos. É por causa disso que a igreja aceita de tudo. Pastor cuspindo na boca de fiéis, a água ungida, é a chave da casa própria, é o sabonete ungido, é o culto dos milagres, e por aí vai, é revelação daqui e dali. E o povo está aceitando, por quê? Porque não estuda as Sagradas Escrituras. Será que nós estamos precisando de uma nova reforma, como aconteceu naquela época? Eu estou dizendo isso para os irmãos porque o que está acontecendo nesse texto, Apocalipse 17, está falando da grande meretriz, da igreja falsa. E às vezes, nós estamos olhando somente a igreja católica, mas também muitas igrejas evangélicas hoje estão também se transformando na igreja falsa, na grande meretriz. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou parar aqui, porque na semana que vem a gente termina do verso 11 ao verso 18. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco em tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. Isto é sério. Infelizmente, as pessoas não querem dar crédito a isso. Não querem estudar a Bíblia, a história, entender o que foi as indulgências, entender como que foi criado cada doutrina dentro do catolicismo romano. Quantas igrejas se dizem evangélicas, mas elas não são nem perto daquilo que é ser evangélica. São igrejas que só pregam bênção, prosperidade, cura, tudo em busca de poder, dinheiro, fama. E é isso que está acontecendo hoje. Muitas igrejas estão passando por isso. Talvez nós estejamos vivendo já as vésperas da volta de Jesus. Quem sabe? A luz, som. E quem sabe não é esse tempo da gente parar e pensar um pouco mais: será que nós queremos ser enganados até quando? Ficar ligando televisão durante a semana, assistindo tudo quanto é programa de televisão, aceitando todas as doutrinas que são ensinadas, que você pode ser salvo, mas você tem que guardar o sábado, que Jesus é o arcanjo Miguel, que é uma profetisa chamada Ellen White,
A palavra de Deus não tem mais poder? Meus irmãos, isso é sério. Nós só temos um único Senhor e Salvador, que é Cristo. As profecias já estão na Bíblia Sagrada. Eu não preciso de outro livro sequer para falar das profecias bíblicas, a não ser aquilo que já está no livro de Deus, no livro sagrado, a Bíblia que nós possuímos. Para a Bíblia chegar até em nossas mãos, muito sangue foi derramado. Muita gente morreu. John Wycliffe, ele morreu. Morreu porque ele amava aquilo que era certo, a palavra de Deus genuína. Tanto é que a Igreja Católica pegou os ossos dele depois. Se os irmãos puderem ler, vão falar. E vão falar comigo. E queimaram os ossos dele porque falaram que ele era um herege. Sabe por que ele era um herege? Porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Porque até então só a igreja tinha direito a usar a Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia hoje no celular, aí na sua mão, John Wycliffe, ou John Wycliffe, ele foi esse homem, usado por Deus, para enfrentar toda a cúpula da igreja naquela época, para traduzir a palavra de Deus na linguagem humana, na linguagem que todos poderiam entender. Deus nos chama nessa noite a ter mais sede de estudo, de conhecimento da palavra. Como igreja nós gritamos ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontecer, vamos procurar estudar mais a palavra de Deus, irmãos. Vamos valorizar a escola bíblica dominical, porque aqui é o lugar onde nós aprendemos as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Ó Pai, não é fácil ouvir e falar sobre esses assuntos, mas sabemos que Satanás tem um interesse muito especial de querer imitar a Tua igreja, de querer imitar o Senhor. Ó Deus, a Tua igreja santa e perfeita continua marchando como uma igreja militante, nessa certeza de que em breve ela será uma igreja triunfante. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, a história da igreja através dos séculos, aonde a igreja se corrompeu, se coligou ao poder político, aonde a igreja deixou de ser de Cristo e passou a ser romana, aonde a igreja passou a ser de pastores e líderes que criaram suas igrejas, mas não é a igreja de Jesus Cristo. Pai, nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nós estamos tratando isso como algo normal e comum. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter uma identidade com a Tua igreja verdadeira e uma identidade com a Tua santa palavra e compreender, ó Deus, os sinais da volta de Jesus Cristo. Usa-nos, ó Deus, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, para falarmos do Teu amor a tempo e fora de tempo. Sabemos que as coisas estão apertando, Senhor. O mundo está em pé de guerra. E sabemos que essa guerra agora será a pior de toda a história, porque será uma guerra em que vai ter um poder destrutivo muito maior. Pai, desperta a Tua igreja, Senhor, espalhada por esse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos olhos em Cristo, crendo que a nossa redenção está mais próxima do que nós mesmos imaginamos. Pai, encha-nos com Teu Espírito Santo. Ajude a Tua igreja a viver em comunhão, Senhor. Porque sabemos que Satanás quer criar contenda, porque ele não quer que a igreja verdadeira continue marchando. Pai, dá-nos maturidade, dá-nos visão espiritual, Senhor, para ver o que Satanás está fazendo dentro da igreja, para que a gente possa ter, ó Deus, condições espirituais de deixar tudo isso cair por terra e dizer que Cristo é o foco da nossa vida. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada um aqui neste lugar, sobre a Tua igreja espalhada por este mundo, em nome de Cristo, o Senhor da igreja, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.